Hoje eu vou falar do último livro póstumo de J.R.R. Tolkien. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Hoje eu vim falar desse livrão aqui, A Natureza da Terra-média. A intenção é fazer uma apresentação geral do livro e não ficar falando de cada texto aqui presente, senão a gente ia ficar dias vendo esse vídeo e a nossa cabeça ia explodir. A primeira coisa que me chama a atenção neste livro é que ele é o primeiro livro póstumo de Tolkien com uma edição que não tem a participação do Christopher, pelo menos não no seu produto final, afinal o Christopher morreu no começo de 2020, no começo do ano passado. Mas, é claro que existem outros livros póstumos do autor com outros editores, por exemplo, As Cartas do Papai Noel, com a Bailey Tolkien, a esposa do Christopher. A gente tem edições comentadas e ampliadas de Ferreiro do Bosque Maior, da Verlaine Flieger, As Aventuras de Tom Bombadil, com a edição especial de Christine Scoll e Wayne Raymond. Existem outros livros póstumos, mas esta é a primeira vez que um livro póstumo de Tolkien, com autoria só de Tolkien, sobre o legendário, que conversa com a história da Terra-média, é editado por outra pessoa que não o Christopher. Mas é claro que recebeu, antes de sua morte, a autorização do Christopher, e recebeu todo o apoio do Christopher. Alguns tolkienistas podem achar isso um pouco controverso, porque tem o The History of the Hobbit, né, a história do Hobbit, que também é do legendário e é muito parecido com os volumes da história da Terra-média. Mas eu particularmente acho que é um pouco diferente, porque ele tem muitos comentários do John Rateliff, então tem a autoria do Rateliff também, não apenas uma edição dele. Já o Hostetter, ele aparece só como editor da história da Terra-média. A autoria é pura e simplesmente de Tolkien. Mas essa é uma linha muito tênue, essa discussão de autoria e edição, até que ponto um é o autor, até que ponto é só editor, se editar também não é ser autor, é uma discussão muito delicada. Então, é compreensível que existam controvérsias. Bom, isto posto, vamos falar um pouquinho quem é Carl F. Hostetter. Ele já trabalha com os escritos de Tolkien há muitos anos, desde a década de 1980. O trabalho principal dele é cientista da NASA, mas ele também tem um trabalho como editor dos trabalhos dos textos linguísticos de Tolkien, com periódicos como Vinyar Tengwar e o Parma Eldalamberon. Mas ele, trabalhando justamente com esses textos linguísticos filológicos de Tolkien, ele acabou entrando em contato com Christopher Tolkien, e eles acabaram travando uma amizade. Christopher enviou alguns textos inéditos do autor, muitos deles tardios, né, ou seja, no final da vida de Tolkien. Então, de acordo com Hostetter, isso é um trabalho de 25 anos dele, né? A Natureza da Terra-média é o resultado de um trabalho de 25 anos de Hostetter. E com as bênçãos, vamos dizer assim, do Christopher Tolkien. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse processo de edição, a gente tem uma entrevista muito legal no site tolkienista.com. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Este é um livro que guarda muitas semelhanças com outros livros póstumos de Tolkien, principalmente Contos Inacabados e Morgoth Ring, que é um livro que faz parte da série da história da Terra-média. Como eu disse aqui, ele traz muitos escritos tardios de Tolkien. O que são escritos tardios? São do final da vida de Tolkien, e a gente tem que ver também do ponto de vista da história dele como escritor, depois da publicação de O Senhor dos Anéis. Embora tenha, sim, uma parte especialmente, que eu me lembro especificamente, que era para entrar no Senhor dos Anéis, mas não entrou. Mas a maioria é depois, posterior à publicação do Senhor dos Anéis. Agora, a pertinência do livro. Eu acho ele muito pertinente, porque ele traz aspectos filosóficos e metafísicos, que é a minha parte favorita, e também algumas curiosidades que os fãs sempre gostam, e que acabam indiretamente influenciando nas questões filosóficas, né? A metafísica é a minha parte favorita, mas quem não gosta tanto assim vai encontrar algumas curiosidades muito legais. O próprio Christopher Tolkien diz em um documentário na década de 1990 que o Tolkien, no final da sua vida, começou a ficar mais preocupado mesmo com as questões filosóficas, metafísicas.
e, portanto, esse livro é muito bem-vindo. É claro que existem alguns textos que já foram publicados em periódicos, mas não são tão fáceis de achar. E reunir tudo num livro só ganha uma força e uma adequação maior. And he became more and more interested, I think, more and more interested in the, what you might call the metaphysical aspects of his secondary invention. Bom, antes de falar do conteúdo do livro e também uma espécie de guia de leitura para vocês, quer dizer, que faça com que vocês pensem qual a melhor maneira de ler esse livro, eu não vou impor nenhuma regra aqui, mas eu quero ajudar vocês a decidirem como vocês preferem ler esse livro. Eu queria falar dele, da parte física do livro. Aqui é essa edição brasileira, que foi lançada simultaneamente à edição de língua inglesa, né, nos Estados Unidos e na Europa, no dia 2 de setembro, aniversário de morte de Tolkien. Então, e essa aqui é muito parecida... Ai, vai cair. Sorry. Essa aqui é muito parecida, que é a internacional. A que eu tenho é da Houghton Mifflin, que é americana. Eles costumeiramente fazem uma dust jacket, então com essa imagem do Ted Nesmith, né? E aí, aqui na brasileira, eles colocaram já também capa dura, mas já impresso na capa, não tem uma dust jacket. Mas é a mesma imagem, tem umas tonalidades diferentes. Aqui o detalhe, talvez não apareça no vídeo, é dourado e na brasileira é prateado, então tem essas mudanças. Essa imagem do Ted Nesmith é de 2004, chama The Light of Valinor on Western Sea, né, a luz de Valinor no mar ocidental, no mar do oeste. E eles aproveitaram e é muito coerente, é muito conveniente. Na edição brasileira vem também um pôster que eu não tenho ele aqui agora. Mas eu trouxe aqui essa imagem da Aline Vale, que lembra um pouquinho para mim essa imagem do Ted Nesmith. Ela faz um outro momento, o Ted Nesmith acho que também tem uma ilustração sobre a temática do Despertar dos Elfos, mas eu acho que casa bem, por isso eu pus no cenário. E antes que eu me esqueça, eu gostei muito, achei lindíssima essa ideia de colocar... Vai aparecer? Não vai aparecer. Aqui. De colocar... Tá estourando, infelizmente, mas qualquer coisa eu pego e coloco na edição. Essa imagem do Tolkien, né? A árvore florida faz parte de uma imagem de uma árvore florida com frisos, não aparecem os frisos aqui, mas que remete à natureza, tem um pássaro e tudo mais, e ficou super bonito, super coerente e delicado pro livro. Eu achei muito legal. Eu também não posso deixar de prestigiar os meus colegas tradutores que participaram desse livro, para o livro sair simultaneamente à publicação internacional. Eles tiveram que correr muito, então contaram com 3 tradutores, o Gabriel Brum, o Reinaldo José Lopes e o Ronald Kimsey. Então são 3 tradutores, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais do processo de tradução, a gente falou um pouco sobre isso na nossa live no Hobbit Day. Também vou colocar o link no card e na descrição para vocês verem. Então vamos falar um pouquinho do conteúdo e de como você pode gerenciar a sua leitura. Ele não é um livro que conta uma narrativa, uma história com início, meio e fim. É um livro ensaístico, com algumas descrições e alguns estudos para o próprio Tolkien, para ele entender como funcionava a sua mitologia, o seu legendário. Então, eu particularmente acho que você não precisa ler na ordem, e você não precisa nem sequer ler tudo se você não quiser. Eu não li na ordem. Eu li tudo porque eu queria fazer esse livro tendo lido tudo. Mas você não precisa fazer isso. Se eu não fosse fazer esse vídeo, eu certamente não leria tudo agora. Não porque não me interessa, mas eu acho que é um livro mais para você entender certas partes. É claro que em alguns momentos é legal ler na ordem sim, principalmente a primeira parte, porque um capítulo vai conversando com o outro. Mas em alguns aspectos você pode pegar só aquela parte. Agora, se você não se aguenta, quer ler na ordem, tudo bem, não tem problema nenhum.
Só que vai já preparando a Nazaré Tedesco, porque o começo faz você ficar com muitas dúvidas, com tantas tabelas e cálculos. E muitas vezes esses cálculos, eles mudam de capítulo para capítulo, porque muda de acordo com a data que foi escrito. Ele vai mudando de ideia e vai tendo outra lógica para fazer os seus cálculos. O livro é dividido em 3 partes: tempo e envelhecimento, e aí que entram os cálculos com tudo. A segunda parte é mais filosófica, é a que eu mais gosto, corpo, mente e espírito. E a terceira parte é o mundo, suas terras e seus habitantes, que também é muito legal. De certa forma, me lembra um pouquinho a configuração de uma revista, ou seja, você tem vários assuntos e aquele que mais te interessa você pode ler primeiro, você não precisa ler a revista do início ao fim na sequência. Mas como eu disse, você pode fazer isso. É muito parecido com o Silmarillion em algumas partes e a história da Terra-média, como eu falei. O Tolkien muitas vezes retoma um conceito, repete algo que já foi dito, muitas vezes é contraditório, muitas vezes as coisas não se encaixam. Então, como eu disse na primeira parte, você vai ficar com muitas dúvidas, muitos momentos Nazaré Tedesco, e às vezes, quando você acha que entendeu um cálculo, você corre o risco de se decepcionar, porque no capítulo seguinte a coisa muda. Então não sofra, o intuito é entender mesmo como Tolkien compôs essa narrativa e não necessariamente encontrar uma resposta definitiva. Você não vai conseguir. Raramente você vai conseguir isso. Não é raro a gente se perguntar por que Tolkien perdeu tanto tempo, não perdeu tanto tempo fazendo cálculos, tabelas, coisas que a gente nem imaginava que ele faria. Nem todos esses cálculos batem de acordo com o editor, mas a maioria sim, e são cálculos mais complexos do que a gente imagina. Mas a explicação, eu diria que está na questão da subcriação. O Tolkien, ele quer deixar a consistência interna de realidade o mais forte possível. E esse tempo dentro da obra tem que coincidir com a narrativa, tem que ser coerente com a narrativa. Ele é um subcriador, a semelhança de um criador de um mundo primário, como o autor, ele acredita que é um subcriador. Ele vai lá e escreve a obra à semelhança do mundo primário, mas dando novas qualidades, e por isso é fantasia. E como ele acredita, né, nessa criação do mundo, né, na mente de um Deus, ele tenta imitá-lo na sua autoria, no seu exercício subcriador. E é dito, né, que a matemática é a linguagem de Deus. Então, ele, como filólogo que gosta tanto da linguagem, não poderia deixar de lado a matemática. E também são dúvidas que a gente sempre tem. Quanto tempo as elfas ficam grávidas? Quanto tempo demoram para eles serem adultos e deixarem de ser crianças? E todo esse tipo de dúvida a gente tem, e é claro que o autor ia ter, ainda mais quando já estava se aposentando, já tinha lançado O Senhor dos Anéis, ele tinha bastante tempo para pensar sobre isso. A segunda parte, como eu disse, corpo, mente e espírito, fala mais sobre as pessoas, os indivíduos, sejam Valar, sejam elfos, sejam homens, mas mais voltado para as pessoas. E aí que vai entrar a questão mais filosófica, mais metafísica, que eu particularmente, como eu já disse várias vezes, gosto muito. E você vai encontrar alguns ensaios densos, mas eles são muito interessantes e eles até são curtos, não são tão compridos. Um ou outro, principalmente a reencarnação élfica, acaba sendo mais comprido. E sim, vai ter versões que se contradizem ou que mudam simplesmente a solução para as coisas. Tem alguns momentos narrativos que eu acho muito legal, que é Manwë tendo diálogo com o Eru, o Uno, o deus único daquela mitologia. Então é muito interessante. Para mim, os textos mais legais são O San Ekenta, que fala sobre pensamento e linguagem, ele fala um pouquinho de telepatia, sempre achei isso muito legal, dos elfos, mas também não só dos elfos, eles acabam falando. E também o Destino e Livre-Arbítrio. São 2 textos que já foram publicados em outros periódicos, mas você vê eles aí reunidos. A reencarnação élfica também é muito interessante. A terceira parte, O Mundo, Suas Terras e Seus Habitantes, fala mais dos aspectos externos das pessoas, a cultura, a geografia, enfim, a fauna, a flora, coisas que envolvem o ambiente em que as pessoas vivem.
até a parte cósmica tem um pouco. O capítulo que eu mais gosto é da Terra e dos Animais de Númenor. É muito legal saber, eu fico imaginando, parece que a gente entra naquele mundo e consegue visualizar como que ele é, exatamente falando dos animais, dos ursos dançantes, que fazem sempre muito sucesso, e muitos outros. E eu espero que é uma pena que a Amazon não deve ter tido esse contato com o livro antes de fazer as imagens, mas quem sabe numa pós-produção eles colocam algumas coisas, alguns elementos que foram descritos aqui. Ia ficar muito legal. Bom, pessoal, esse foi só um gostinho para vocês pensarem se estão lendo, querem ler ou já leram A Natureza da Terra-média. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários suas dúvidas, suas impressões. Se você já leu, o que você mais gostou, o que você está lendo, ou o que te deixou bastante assustado. Mas não se assuste, leia com calma, não tem pressa, leia o que te interessa no momento, volte, releia, porque o livro, sim, é muito legal e muito, muito especial. Lembrando que, é claro, os assuntos abordados neste livro com certeza devem ter vídeos próprios, os assuntos específicos separados. Por exemplo, falar sobre a morte, que tem aqui, tem um capítulo sobre isso, a gente pode falar num vídeo separado. Então, tem muito assunto sobre Tolkien pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Renda-se à natureza do YouTube, deixe o seu like e se inscreva no canal. Beijos e até mais!